E aqui estamos nós na quinta e penúltima aula da semana do italiano. Já tá quase acabando, hein? Até agora você já aprendeu coisas muito importantes, como regras de pronúncia, o alfabeto, os números. E na última aula você aprendeu como se apresentar em italiano. Agora nessa aula eu vou ensinar para você uma coisa igualmente importante, que é não passar vergonha num restaurante na Itália. Então, o que eu vou ensinar para você nessa aula? Primeiro, eu vou ensinar vocabulário básico para você conseguir ir no restaurante e depois eu vou ensinar para você algumas frases essenciais que você pode usar no restaurante. Vamos lá então, ó. Vamos começar aqui com o vocabulário. Então, como primeira palavrinha, nós temos a palavra ristorante. Você pode pronunciar aí depois de mim, combinado? Ristorante. Ristorante significa restaurante. Agora a segunda palavrinha, ó. Cameriere, que significa garçom, bem diferente, né, do português. Tavolo. Tavolo significa mesa. Sedia. Sédia, aqui é como se fosse um E, ó, sédia. E note que não é sédia. Não é sédia, é sédia. Tudo pronunciado bem certinho, bem claro e bem limpo. Sédia significa cadeira. Bicchiere, ó aqui a regrinha de pronúncia, ó, o CHI. Que. Bicchiere, que significa copo. Piatto. Piatto significa prato. Posate. Posate significa talheres. Forchetta, ó o CHE aqui de novo, hein? Forchetta, que significa garfo. Coltello, ó o L que vai lá no céu da boca, ó. Coltello, que significa faca. Cucchiaio, ó o CHE aqui de novo, ó. Cucchiaio significa colher. Tovagliolo, e essa palavra aqui de início pode ser difícil de pronunciar, ó. To-va-lio. Aqui é como se fosse um L-H-I-O. Lio-lo. Agora tenta pronunciar a palavra como um todo. To-va-lio-lo. Tovagliolo. Tovagliolo significa guardanapo. E menu, que é o menu. Nós temos aqui, ó, bottiglia. Bottiglia, que significa garrafa. Carta di debito. Carta di debito, que é o cartão de débito. Para falar cartão de crédito, aqui no lugar do débito, você vai falar credito. Então, escreve igual. Você vê aqui, ó, no português, tem um acento aqui na primeira sílaba, né? Débito. No italiano, não. A primeira sílaba, ela é fechada. Débito. A mesma coisa com a palavra crédito, em português, a primeira sílaba é aberta, mas em italiano é fechado. Credito, tá bom? É sem o acento. Então, se fala carta di debito ou carta di credito, fechou? Agora aqui, ó, contanti. Contanti é o dinheiro de papel, tá bom? Conto. Conto é a conta, quando você vai pedir a conta, né? Quanto que deu ali o total do gasto. Então, em italiano se diz conto. Ó, no português é feminino, você vê que tá terminando com A, mas no italiano é uma palavra masculina. E a última palavrinha, cassa, que significa caixa. No caso aqui é o caixa onde você vai pagar a conta. Fechou? Então, agora aqui a gente vai começar a ver algumas frasezinhas básicas que você pode e deve usar nos restaurantes quando você for na Itália, tá certo? Então, vamos lá, ó, frases que você deve usar ao chegar. Ao chegar no restaurante, a primeira coisa que você faz é cumprimentar, né? Então, geralmente, no restaurante, nesse caso aqui, eu coloquei no período da noite, tá bom? Então, no período da noite, você vai falar buonasera. Se você for no período do meio-dia, você vai falar buongiorno, tá bom? Na aula de amanhã você vai aprender mais sobre esses cumprimentos. Então, aqui, ó, buonasera, que é o cumprimento, né? Boa noite. Siamo in. E aí você vai falar quantas pessoas estão com você. Por exemplo, siamo in due, estamos em 2. Siamo in tre, estamos em 3.
E aí entre os numerozinhos que você aprendeu lá na aula 3, né? Então você vai sempre falar siamo in e o total de número de pessoas, tá bom? Outra frase, ó. Vorrei un tavolo per 2, 3, 4 e por aí vai, né? Que seria eu gostaria de uma mesa para e você vai falar o total de número de pessoas que tá ali. Então aqui, ó, esse vorrei significa gostaria. Esse vorrei aqui você usa em outras situações também. Por exemplo, se você for numa cafeteria e você quiser pedir um cappuccino, você pode falar vorrei un cappuccino. Entendeu? Você pode usar em várias situações esse vorrei aqui como gostaria. Agora, uma coisa que eu já vou chamar a atenção agora é para você reparar é que no português nós sempre falamos gostaria de uma mesa. No italiano, quando você usa o vorrei, você não precisa colocar vorrei di un tavolo per 2. Não precisa colocar o de que a gente coloca no português, tá? Então, gostaria de no italiano é uma palavrinha só, vorrei, tá? Dando continuidade, outra frase que você pode usar. C'è un tavolo vicino alla finestra? C'è un tavolo vicino alla finestra? Tem uma mesa perto da janela? Ou também você pode falar vorrei un tavolo fuori. Vorrei un tavolo fuori, que significa eu gostaria de uma mesa do lado de fora. Agora, ao fazer o pedido, primeiro, isso aqui, ó, o mi scusi, você pode usar para chamar a atenção do garçom. É uma forma de você falar licença, sabe? De você chamar a atenção dele e ele vir até você. E é uma forma bem educada de fazer isso, então use, viu? Ó, mi scusi. Esse S aqui é um S mudo, tá? Uma palavrinha em italiano, sempre que começa com S, o S é mudo mesmo. Ao longo desses 3 anos aí dando aula de italiano, eu já percebi que muitos alunos, às vezes, se confundem. Em vez de falar scusi, acabam falando scusi. Porque no português, a maioria das palavras começa com E. Então, é onde acaba confundindo. Mas cuidado, viu? Palavras em italiano que começam com S, é o S mudo mesmo. Scusi, mi scusi, tá? Posso vedere il menu? Posso vedere il menu? Posso ver o menu? Cosa mi consiglia? Cosa mi consiglia? Cosa mi consiglia? É o que você me aconselha? Per me, tortellini alla panna e prosciutto. Esse aqui é o nome de um prato italiano, ó. Tortellini alla panna e prosciutto. Você pode dar um Google aí e pesquisar que prato é esse. Só posso te dizer que é um prato sensacional, muito bom. Então, essa frase aqui significa para mim, tortellini alla panna e prosciutto, tá? Então, esse per me você pode usar antes de fazer seu pedido. Então, você vai falar, para mim, nesse caso aqui, né? Tortellini alla panna e prosciutto. Per me, una pizza, 4 formaggi. E por aí vai, tá certo? Daí você vai escolher ali no menu o que você vai querer. E aí, quando você for escolher algo para beber, você pode falar da bere, vorrei. E aqui eu coloquei una bottiglia d'acqua. Então, da bere, vorrei. Para beber, eu gostaria. Una bottiglia d'acqua é uma garrafa de água, tá? Mas daí você pode colocar aqui o nome da bebida que você vai querer. E agora aqui eu coloquei para você um conteúdo que de fato é muito importante. Porque você pode ser intolerante, alérgico a algum tipo de alimento, talvez você seja vegetariano. Então, você precisa saber falar isso em italiano, né? Então, se você for intolerante, você pode falar sono intollerante, significa sou intolerante. E aí você vai colocar qual alimento você é intolerante. Sono allergico, se você for homem. Se você for mulher, você vai falar sono allergica. E aqui em seguida você vai colocar o alimento que você é alérgico. Também pode acontecer de você ser extremamente alérgico. Então, isso em italiano você pode falar sono seriamente allergico ou sono seriamente allergica. E você coloca o alimento. Outro exemplo, ó, sono a dieta. Sono a dieta.
Note que no português a gente fala dieta. E em italiano é fechadinho, dieta. E se você realmente está fazendo dieta e tem planos de ir para a Itália, tem que ser forte, viu, para resistir. Porque a comida lá é muito boa. O próximo e último aqui, ó, sono vegetariano. Então, se você for homem, você vai falar sono vegetariano. Se você for mulher, você vai falar sono vegetariana, fechou? Agora a gente vai ver aqui como que você pode avisar o garçom de algum problema que deu aí no seu alimento. Isso é muito difícil de acontecer nos restaurantes na Itália, porque eles são muito cuidadosos, mas é sempre bom você saber como se comunicar, né? Então vamos lá. Então a primeira coisa que pode acontecer é de a sua comida vir muito salgada. Como que você vai falar isso para o garçom? Então você vai falar: il cibo è troppo salato. Il cibo è troppo salato. Cibo significa comida, tá? Outra coisa, se a comida já vir fria, então você vai falar: il cibo è freddo. Il cibo è freddo. A comida está fria. Agora, uma coisa muito importante de você saber falar é essa frasezinha aqui, ó. C'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va. Essa frase aqui significa que tem alguma coisa de errado. Nesse caso aqui, eu tô relacionando tudo que eu tô ensinando aqui ao restaurante. Mas essa frase aqui você pode usar de modo geral. Por exemplo, se você estiver dirigindo um carro e você vê que tem algum problema, você pode falar: c'è qualcosa che non va. Significa tem alguma coisa de errado, tá? Você pode usar em várias situações. Outra frase é: ha un gusto strano. Ha un gusto strano significa que está com um gosto estranho. E o último problema que poderia dar é de você ficar esperando por muito tempo. Isso em italiano se diz sto aspettando da tanto tempo. Sto aspettando da tanto tempo. E agora aqui a gente vai ver como que você pode falar na hora de pagar a conta. Não tem como você ir embora do restaurante sem pagar a conta, não é mesmo? E para começar, nós temos aqui a palavrinha em italiano scusi. Scusi significa licença. Anteriormente, eu mostrei para você a opção mi scusi, que também significa licença, tá? Então é indiferente se você vai usar mi scusi ou se você vai usar só scusi. Tá bom? Agora aqui, ó, posso avere il conto per piacere? Eu posso ter a conta, por favor? Esse per piacere aqui significa por favor. Outra forma que é até mais fácil de lembrar em italiano é per favore, tá? Os dois têm exatamente o mesmo significado. Agora aqui, ó, chega o momento que você precisa saber se eles aceitam cartão de crédito ou de débito. Como que você vai falar isso? Você pode falar dessa forma aqui, ó. Accettate la carta di debito. Accettate la carta di debito significa aceita um cartão de débito. E também você tem a opção de pagar no dinheiro, né? Então, se você for pagar no dinheiro, você vai falar pagherò in contanti. Pagherò in contanti. Ó, o G aqui, ó, que a gente viu lá nas regrinhas de pronúncia lá no começo, né? E antes de ir embora, você vai agradecer, dizendo grazie mille e desejando uma boa noite, buona serata. Nesse caso aqui, você não vai falar buonanotte, por quê? Porque buonanotte você só vai falar antes de dormir, tá? Buona serata, você tá desejando que a pessoa tenha um bom resto de noite. Então, esse é o conteúdo da aula 5 da Semana do Italiano, com o tema Não passe vergonha num restaurante. Aí agora você tá bem prontinho, hein? Pra ir no restaurante, lá experimentar as comidinhas italianas. Eu espero que você tenha gostado. Me conte aqui nos comentários o que você achou dessa aula, se você achou útil, se você gostou. E lembre-se de que nessa aula aqui eu adaptei todo esse conteúdo que eu apresentei a um restaurante, né? Mas muitas das frases que você viu aqui, frases prontas, você pode usar também em outras situações, em outros locais. Por exemplo, no caso aqui para perguntar se eles aceitam cartão de débito ou crédito. Você pode usar não só no restaurante, como em qualquer outra loja. Também a questão de pagar em dinheiro é assim que se diz em qualquer situação. E amanhã nós teremos a última aula da Semana do Italiano, a aula 6.
Na aula de amanhã você vai aprender como que você faz para ter o primeiro contato em italiano. Ó, que tá uma aula lá 10, viu? Tá cheio de conteúdo muito bom, muito importante para você usar no dia a dia e você não pode perder. Eu te vejo amanhã lá, tá bom? Ci vediamo!